quando focamos no tema de cada manhã. Fala aos nossos corações. Estou totalmente submetido ao trono da tua graça, ao manto que cobre este ministério para a última reforma protestante. A visão que tu tens sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo para essa última reforma protestante, Pai. As 14 epístolas como prisma da tua palavra. O evangelho da graça como ciência que explica a Bíblia. Pela tua graça sou o que sou. Fala aos nossos corações para a tua honra e para a tua glória. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Obrigado mais uma vez, Bispo Químio. Bom, meu agradecimento também ao apóstolo Miguel Ângelo, à Bispa Rosana pela confiança, pela forma que abrem o ministério sempre, olha, quase 22 anos, para que eu esteja aqui cuidando e tratando e fazendo essa releitura do livro, sempre de uma forma peculiar, conforme Deus trata comigo, e eu fico muito grato a Deus por essa confiança, essa carta branca, que sempre recebo, não só do nosso apóstolo, da nossa bispa, também bem como da família apostólica, esse carinho, esse amor sempre incondicional. Obrigado, bem-aja. E obrigado a você mais uma vez, como eu já disse, você que está aqui presencialmente, você que disse não para tudo hoje, disse sim para Deus, para estar na escola de capacitação e crescimento espiritual, você pela internet, muito obrigado também pela sua vida, você traz dignidade e honra à minha vida ministerial. Aqui então, a partir da página, seria a página 45, sempre a página do título não tem número. Se você ainda não tem este livro, é preço simbólico, você deve ter esse livro na sua casa, muito importante depois você ler várias vezes e reler, como eu sempre faço, mas hoje, aqui nós vamos dar alguns toques especiais daquilo que Deus quer tratar especificamente conosco. Tendo o livro, você vai fazendo suas anotações no próprio livro, como eu faço. O meu aqui está todo anotadinho já, olha, todo rabiscadinho, né? E depois eu vou me entendendo com esses rabiscos. Se você quiser ser mais organizado, compre uma agendinha e faça ao lado. Não sei como é que você vai escolher isso aí. Mas, importante que você anote, que nós vamos trazendo os textos e fazendo sempre adicionando algumas questões ao livro. Nessa página, então, no primeiro parágrafo, o apóstolo Miguel Ângelo diz: o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele é e do que fez em favor dos eleitos e predestinados, da posição que esses têm por sua causa, vai proporcionar ao cristão a produção de muitos frutos na sua vida. Lembra? A visão do reino. Você, então, quando começa a enxergar o verdadeiro sacrifício de Cristo, conhecer, sabe, o que realmente é, o que Cristo representa nesse bojo, nessa completude, nesta coisa complexa que é para o ser humano, que são as coisas celestiais, o que significa Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que nós, então, quando entendemos, nós começamos a viver a vida eterna aqui na terra. E aí, ele diz, os frutos produzem a 30, a 60, a 100 por um da semente. Eu já algumas vezes ministrei sobre esta parábola da semente. Eu tenho ensinado aqui que essa questão da colher a 30, a 60 ou a 100 por um da semente, no foco, no que tange a nossa posição espiritual, amados, eu digo que quem não entende a graça de Deus, quem não entende quem não cresce nesse conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, não consegue frutificar para o Espírito nem 30%. Porque 30% ou 30 por um da semente já seria ter certeza da salvação. E se a pessoa não tem certeza da salvação, imagine. Imagine a fragilidade que tem um filho de Deus que não tem segurança da salvação. Então, nós, da graça de Deus, nós frutificamos. E o que é frutificar? O que é dar frutos? A 30, a 60 ou a 100 por um da semente? A semente é a palavra. É viver a palavra. É viver o que a Bíblia diz. É viver a vontade de Deus nessa terra. Se você já tem certeza da salvação, você já parte de uma linha de segurança, você tem uma linha de segurança. Dali para frente, como eu digo aqui, daqui para frente, tudo vai ser diferente.
Você tem que aprender a ser crente. A sua carne não vale nada, nada. Mas se chegasse ao ouvido de Roberto Carlos, hein, gente? De repente ele me chamava para cantar lá naquele cruzeiro, né? Sempre que eu falo dessa questão de carne e espírito, eu me lembro dessa versão que Deus me deu, que eu gosto muito das músicas românticas do Roberto Carlos, e certamente se aplica aqui. Vamos continuar aqui, que é mais importante. Então, 30 por 1. Quem está na graça de Deus, amados, já tem a certeza da salvação. E agora? Agora é frutificar. Nós somos uma sociedade nessa terra. Para você estar vivo, enquanto você está vivo, você corpo, alma e espírito. Corpo, a carne em si que se deteriora, a alma, que são as nossas emoções que funciona como esse elo entre o espírito humano e o espírito de Deus. Se as nossas emoções estão na Bíblia, sabe, a nossa alma, então isso morreu, irmão, aí é o espírito. O pó volta ao pó, o espírito volta para Deus. Então, a Bíblia, quando ela fala em alma, no concernente a ir para o céu, ela está falando do Espírito de Deus, o Espírito. Alma, no conceito humano, são emoções. Só para você entender. Mas, então, quando eu falo nessa junção, para estarmos vivos, para que haja alma, depois que a pessoa para de respirar, não há mais vida, pelo direito, para você ter uma ideia, é tratado como coisa. Não tem mais vida. Passa a ser um objeto inanimado, não tem alma, não tem mais o ânimos. Alma do original é ânimos, sabe? E aí que eu quero dizer para você, enquanto está vivo, é carne e espírito. Há uma sociedade aqui, que onde essa alma vai estar trabalhando e atuando, eu tenho dito que você alimenta mais, vai sobressair mais. E é neste momento de colher a 30, a 60 e a 100 por 1, muito tempo eu não falo isso aqui, quem já me ouviu falar isso aqui? Nessa sociedade, olha que bom, quem já ouviu já esqueceu, é bom, isso me ajuda, porque eu posso falar de novo, né? Eu não esqueço que é um conteúdo que Deus já me deu, isso é revelação você não esquece nunca mais, não estou lendo em lugar nenhum, Deus já me deu, já sei como funciona. Então, quando você pega e vive a palavra, e aí eu vou te falar, essa sociedade, como funciona uma sociedade, humanamente olhando, Davi? Limitada, por exemplo, né? Ela tem que ter no mínimo 2 sócios. 2 sócios. E nesses 2 sócios, um deles tem que ser técnico na coisa. Ele tem que ter formação para representar perante os canais, pelo menos um. Como eu, por exemplo, que tenho uma corretora de seguros. Aproveitar e fazer uma propaganda aqui, né? Qualquer problema que haja com atendimento na corretora, quem vai responder perante a SUSEP, sabe, que é a autarquia que regulamenta as corretoras de seguros, sou eu. Eu é que represento, porque eu sou o corretor de seguros. Eu fiz o curso de corretor de seguros, a minha esposa não. A minha esposa, ela compõe a sociedade. Então, eu tenho que ter, no mínimo, aí que vai entrar. Bispo, você entrou por um ramo, fez propaganda da sua corretora. Amém. Se quiser fazer esse seguro comigo, vai pagar um preço alto, que eu não tenho mais tempo. Corretora de seguros, para mim, é uma porta que está aberta por quem abriu, que foi Deus. No momento que Deus quiser fechar, Ele vai fechar. Porque a minha vida hoje, prioridade, é ministério. Eu não dou prioridade. Eu faço com esmero, sei, graças a Deus, sei tudo de seguro que você possa imaginar. Graças a Deus. Mas eu confesso a você, não tenho mais tempo para trabalhar com seguro. E eu oro. Eu digo, Senhor, quem fizer seguro comigo não vai precisar usar, porque eu não tenho tempo. O Joel já faz seguro comigo uns 4 ou 5 anos. Nunca usou, né, Joel? Tem outros clientes aí, mas não vou ficar muito aqui, vai parecer propaganda. O que eu quero dizer para você é que os 51%, então, tem que estar comigo. Eu é que tenho que produzir pelo menos 51%. Aí é que agora vem a minha analogia com esse dar frutos na palavra a 30, a 60 e a 100 por 1. Porque Jesus começa com 30 e depois ele vai a 60. O crente da graça de Deus, que já tem os 30 garantido, porque já tem segurança da salvação, amados, ele está com tudo, sabe por quê? Porque ele pode bater 51%. Eu vou te dizer, não é fácil não. Ou você pensa que é tudo mole, mole, fácil, fácil. Minha mãezinha brincava assim comigo, mole, mole, fácil, fácil, pá.
Quem é mais de 50 anos, Maísa, as tuas mães que nem brincou assim com você, mas a da Sandra deve ter brincado. Não lembra não, vai nessa. Não engana mais ninguém, mas, sabe, mole, 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 lembra como o pai fazia assim com a gente? Mole, 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 fácil, fácil, pá, e batia no nosso rosto, para mostrar que a vida não era mole, essa era a nossa educação. E a vida espiritual, irmãos, que bom se os líderes fizessem isso, ensinassem mais. Tem gente que tem medo da graça de Deus, porque diz, poxa, a graça de Deus, ela é assertiva. A graça de Deus, ela é justa, a graça de Deus, ela avisa. E é isso que nós fazemos. Por que também não se enche tanto aqui? Poderíamos ter aqui a capela cheia hoje, irmãos. O que temos de aposentados, donas de casa, profissionais liberais, estudantes que estudam à tarde. Mas calma, eu estou focado em você. Eu estou focado em você pela internet, estou focado em você que está aqui. Meu chamado é esse. E os outros? Eu não condeno ninguém. Eu estou aqui para amar, interceder, ensinar e receber sempre com esse sorriso que você me vê pregando. É isso, isso é reino de Deus na minha vida. A alegria do Senhor é a minha força. Agora, não é mole, não. Frutificar 51%. Então, quanto mais você buscar a palavra, imagine, amado, se você conseguir frutificar 51%, pelo menos 3 vezes por semana, você já vai estar no lucro. E uma das coisas que você mostra que está frutificando no Espírito é vir à igreja. Você vir na igreja pelo menos, domingo, segunda e terça, ou domingo, vou me incluir para não tirar a minha propaganda, né? Domingo, terça e sábado, ou segunda, terça e domingo. Olha, viu que eu não tirei terça em nenhuma delas, né? Claro, coruja que não gava o toco, chumbo nela, meu irmão. Aliás, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Acredite, você vai estar frutificando 3 vezes. Por quê? Porque o dia que você vem à igreja, acredite, você alimenta, você ouve, você... Talvez não todos, mas aqueles que vêm em busca de servir a Deus, estou falando com os espirituais. Eu não me ocupo com os carnais, porque se eu me ocupar com os carnais, eu vou ficar preocupado. E eu não sou um homem preocupado, eu sou um homem ocupado. Eu me ocupo com os espirituais. Tem Niceia, né? Liceia. Olha, estou gravando. Niceia ou Liceia? Li, né? Liceia. Gravei 4 vezes, é minha obrigação. Eu sou um homem ocupado com os espirituais. Por isso não tenho tempo de me preocupar com os carnais. Então, o que eu quero dizer para você, amado, é que busque frutificar na palavra, ou seja, viver a palavra. Se você conseguir viver a palavra 51%, que está todos os dias, o teu sócio majoritário será quem? A carne ou o espírito? Está cheio de crente aí, vivendo, desculpe, da lei, então, não consegue nem passar dos 30, porque não tem segurança da salvação. Se você é agressivo com a lei, já teve gente que saiu daqui e foi para esquina da sua casa, só porque o nome era escrito graça lá na placa. Não, irmãos, não pode. Não, mas você fala mal. Eu não falo mal, eu falo do que eu vivi, eu conheço a lei. Eu fui gerado no meio da lei. Graças a Deus pela vida dos meus pais, não podiam me dar o que não tinham, glórias a Deus, estão no seio de Abraão, respeito, amo tudo isso, sei que eu sou resultado, mas eu cheguei a um ponto de revelação, quando conheci o apóstolo Miguel Ângelo, que é a palavra para o fim dos tempos, para invadir e influenciar as igrejas, que é a graça de Deus. E eu tenho que ser ousado, eu tenho que ser veemente com isso aqui, amados. É o que Paulo diz em 1 Timóteo 4,16. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado do vizinho. Tem cuidado do irmão. Lembra que eu falei que eu cito aqui alguns textos? É para crescer. É 30, 60 ou a 100 por 1 da semente, irmão. Tem cuidado de ti mesmo. E às vezes a pessoa começa bem, tem até cuidado de si mesmo. Eu não estou com o texto aqui, está na minha mente e no meu coração, mas se o Joás quiser colocar 1 Timóteo 4,16, fique à vontade. Está ali, ó. Às vezes a pessoa começa bem, ela diz, tem cuidado de ti mesmo, até começa bem, gosta da graça de Deus, simpatiza, mas depois, irmãos, como eu disse, não é molezinha não. Continua nesses deveres. Continuar nos deveres. Porque a graça de Deus, ela gera deveres. Ela gera responsabilidades. Não são obrigações,
mas são responsabilidades. A lei gera obrigação, a graça gera responsabilidade. Porque a lei não dá autoridade, a graça dá autoridade. Então a graça é liberdade com autoridade, com liberdade, com responsabilidade para você exercer autoridade. Ele diz, continua nesses deveres, porque fazendo assim, cuidando de você e da doutrina, lembre, faça o auto-julgamento, julgue-se a você mesmo, busque a doutrina, busque a palavra. Fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Quem aqui acha que vai levar alguém para o céu nas costas? Então essa palavra seria mentirosa. Se isso aqui estivesse tratando de salvação para levar para o céu, salvação do céu, amado, a salvação para ir para o céu, é Efésios 2, 8 a 10. E se quiser, comece o capítulo 1 e o capítulo 2 todo, que vai explicar. Depois Romanos 8. Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie. Versículo 10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais preparou de antemão para que andássemos nelas. Isso é salvação. Isso está garantido. Essa salvação é sotéria do grego. É uma salvação genérica, é uma salvação abrangente. É salvar das intempéries deste mundo. É salvar do sofrimento que o cristão vive neste mundo. Você começa, então, a ter a sua vida, você vai sofrer as investidas do inimigo, mas vai sofrer, mas com marcas de Cristo. É um sofrimento diferenciado. Agora, não sofrer sendo humilhado pelo mundo. E tudo que o mundo tentar fazer contra você, todos os dados que virem contra você, ao invés de vergonha, vai ser o quê? Dupla honra, sempre dupla honra. Eu poderia citar situações de pessoas aqui, que eu conheço já intimamente, que para os outros seria uma vergonha, seria um desastre. Mas só tem sido dupla honra, dupla honra, dupla honra, dupla honra. Entenda? Então, salvarás. Tanto a ti mesmo. Então, primeiro, você está frutificando, você está atento, irmão, e você está tão afiado na palavra que você vem muito bem, vem. De repente, você tem um insight de Deus. Opa, daqui para lá, não. Daqui para lá é exagero, eu nem posso ir, porque a câmera também está me pegando aqui. Viu como é? Né? A câmera está me pegando aqui. É como se fosse um aviso, o insight do Espírito Santo. Eu fui aqui, lembrei que o Wesley falou, bispo, a câmera está fechada, volta. Você vai passar daqui, o Espírito vai dizer, opa, daqui para lá é carne. E você volta, você frutifica 51% pelo menos do Espírito, amados. E você vai vencendo, e você vai brilhando, e você vai mostrando Cristo, você vai mostrando que você conhece Cristo, que Cristo está na sua vida. Aqui na página 46, o apóstolo diz, então, ele agora classifica 3 pontos aqui muito importantes na página 46, está até riscadinha aqui no meu livro, ó, e ele traz, conhecer a pré-existência de Jesus, importante nós conhecermos nós não imaginarmos Jesus como aquele pobre, desculpe a expressão esdrúxula que eu vou usar, que é assim que a igreja romana veio, e assim que as igrejas tradicionais com o ranço da igreja romana vêm, pobre coitado, ensanguentado. Acham que Jesus até hoje está com as marcas dos pregos nas mãos, vai aparecer com... Irmãos, Jesus está num corpo glorificado. Leia Atos que você vai entender isso. E isso não começou quando Jesus nasceu numa manjedoura em Belém. Mas só que eles ficam só na manjedoura de Belém. O filho do carpinteiro, sabe? Jesus, o homem bom. Não, Jesus, a pré-existência. Se você entender a pré-existência de Jesus, você vai entender a sua pré-existência. O que eu tenho dito aqui, bispo, você vem de onde? Eu venho do céu, meu irmão. Não, mas você nasceu aonde? Primeiro eu era do concílio, mas aqui na terra eu nasci em Minas Gerais. Entende? Mas eu não vim de Minas Gerais, eu vim do céu. Eu tenho uma identidade espiritual. Eu tenho uma vida eterna
que não começou no ventre da minha mãe. Diz o salmista no Salmo 139, antes, nenhum osso ainda havia na substância informe, Deus já conhecia no ventre da mãe. E agora nós precisamos conhecer a pré-existência de Jesus, depois conhecer a sua deidade, né? Conhecer a sua deidade em carne, ou seja, Cristo estava aqui conosco na carne, mas o que aquilo significava? Qual era o simbolismo daquilo? E depois conhecer a sua ressurreição. Tá bem? Por hoje, acredito que nós já conseguimos entender muito bem essa questão da pré-existência e como frutificar na palavra, nossa funcionalidade espiritual nessa terra. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. E o teu amor, Senhor, a tua graça e as doces consolações do teu Santo Espírito seja hoje e sempre em nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Jesus. E o povo que crê naquele que vive e reina para todo sempre, diga amém, amém e amém. Graças te damos, Pai. Amém, glória a Deus. Abraço o irmão antes de sair, uma boa tarde a todos, graça e paz. Eu faço parte do reino de Deus, reino de justiça e não terá fim. Estou sonhando os sonhos de Deus, é Ele quem age por mim. Todos nós nessa manhã. Eu faço parte do reino de Deus. Graças a Deus, uma boa tarde para todos. Graça e paz.